psicóloga Elizabeth Kubler-Ross escreveu um livro intitulado Sobre a Morte e o Morrer. Nesse livro, ela defende que existem 5 fases do luto, que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A questão é, quando a pessoa perde um ente querido, ela pode passar por mais fases, menos fases, ou por essas fases desordenadamente, tá certo? O que é a negação? A negação é aquela fase em que a pessoa se recusa a acreditar que aquela ente querido, aquela pessoa conhecida realmente morreu, certo? Então é uma fase de negação, ela não aceita, às vezes prefere continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, porque ela iria sentir muita dor a partir do momento que ela aceita que a pessoa morreu, o que não é verdade, tá? Aí vem a segunda fase, a pessoa começa a entrar no processo de raiva. Por que que isso teve que acontecer com ela? Porque esse ente querido, justamente ela tinha que perder, e começa a culpar outras pessoas, começa a culpar o mundo, começa a ter muita raiva. Depois ela passa para a terceira fase, que é a barganha. A barganha, ela começa a querer negociar, como se ela tivesse alguma coisa para fazer. Ela começa a pensar, se eu tivesse feito as coisas de outro modo, talvez isso não tivesse acontecido. Então, ela começa a pensar nesse si. Essa fase da barganha chega um momento em que a pessoa vê que não adianta, né, não tem mais como negociar sobre isso, e ela acaba entrando em depressão. Aí é onde está o perigo, porque a depressão, muitas vezes, ela se prolonga por um tempo maior, né, e do modo mais profundo do que seria comum, né, do que seria normal. É normal a pessoa se deprimir quando está de luto? É normal. Agora, um tempo razoável de luto seria o que aí? De 2 a 6 meses, por aí. O problema é quando a pessoa entra nessa depressão e passa de mais de 2 anos sem voltar à vida normal. Então nós temos aí uma questão de luto complexo, uma depressão que precisa de tratamento, uma depressão maior, porque se a pessoa não se tratar, ela não volta para o mundo real, não volta para o mundo atual, não volta a fazer suas coisas normalmente, entendeu? Então ela precisa realmente passar pela última das 5 fases, que é a aceitação. Quando ela começa a aceitar a morte desse ente falecido, ela começa a desejar que ele vá para um lugar melhor, ela começa a honrar a memória dessa pessoa falecida. Então ela aceitou, quando ela aceita que essa pessoa já partiu e já não tem mais o que fazer e é melhor tocar a própria vida, ela entrou na fase da aceitação e ela está pronta para voltar ao seu mundo atual e prosseguir com a sua vida. Se você conhece alguém ou você passou por um momento de luto complexo, é muito importante você fazer psicoterapia. A psicoterapia, ela vai lhe ajudar muito, muito mesmo, a você voltar à vida normal, ok? Então, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Valeu!